Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 4. O tema da nossa mensagem essa noite é: o fim está próximo. Diga assim comigo: o fim está próximo. O fim está próximo. A palavra do Senhor em João 9, 4. O Senhor Jesus ele vai dizer assim. Não é esse não. Não. Evangelho. Vai lá em 2 João, né? O Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. A igreja está atenta, muito bem. Capítulo 9, versículo 4. O fim está próximo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus está dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A versão NVI, ela traz assim: devemos fazer. Ali Jesus está dizendo: convém que eu faça. Na versão NVI ele diz: devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? O texto ele fala a respeito da brevidade da vida. Quando a gente reflete a respeito da brevidade da vida, nós percebemos tudo quanto já realizamos, estamos realizando, ou haveremos de realizar. Tudo quanto já vivenciamos, estamos vivendo ou ainda viveremos. A brevidade da vida nos faz refletir sobre a nossa existência. A brevidade da vida nos faz refletir sobre o futuro, sobre o passado e sobre o presente. Mas antes que eu dê continuidade, eu quero saber: tem alguém que vai para a sala das crianças? Tem alguém que vai ficar na sala com as crianças? Algum adulto? Não? Então as crianças vão ficar aqui. A palavra diz assim: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A brevidade da vida nos faz refletir sobre isso, porque em Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O que é que ele está dizendo? Seca-se a erva e caem as flores. Ele está dizendo que tudo na natureza também vai passar. A brevidade da vida de uma árvore, de uma flor, de uma rosa, por mais linda e bonita que ela seja, também se passa. Ela também se esvai com o tempo. E a palavra do Senhor Jesus diz lá em Mateus 24: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo quanto existe nesse mundo, tudo quanto tem nessa existência, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E tudo que existe tem um propósito, tem uma finalidade, tem um alvo a poder se alcançar. Então, nesse sentido, nessa reflexão que eu trago para você, eu paro e penso assim, ou melhor, chamo você a refletir sobre o seguinte: quantos anos você tem? Não precisa dizer para ninguém. Quantos anos você tem? Para e reflita a respeito da idade que você tem hoje e pense: se eu pudesse voltar no ontem, o que eu faria hoje para o meu amanhã? Se eu pudesse voltar no passado, o que eu faria no presente para poder modificar o meu futuro? Amém. Então pare e pense sobre tudo quanto você já fez durante a sua existência aqui na terra. E pare e pense a respeito do que você poderia mudar, ou daquilo que você faria diferente. Estava um dia desses conversando com uma pessoa a respeito disso, e ele falava que mudaria muitas coisas na vida dele. Eu falava: se a gente mudar o nosso passado, todo o nosso futuro também, ele mudaria. Existe uma ideia, ou existe vamos dizer, uma teoria científica, que é uma linha do tempo em que, se a gente nela interferir, todo o futuro muda. Você já viu isso em filmes de ficção? Se a gente voltasse atrás, talvez você não estaria hoje na família em que está, ou talvez você ainda não existiria da forma como existe, ou você não geraria aqueles que vocês têm gerado, ou aqueles que vocês têm cuidado, porque se fizéssemos escolhas diferentes no passado, talvez não estaríamos com o mesmo casamento, com a mesma relação, com os mesmos filhos,
com a mesma vida com a qual vivemos hoje. Por isso não adianta a gente pensar no passado, se arrepender do passado e querer mudar o passado, mas a gente construir o nosso presente para que ele seja firmado em Deus, para que ele possa trazer a gente um propósito, uma alegria, para que a gente possa caminhar e dizer: venci o bom combate, guardei a fé, venci o bom combate. Afinal de contas, a frase que mais temos ouvido nas igrejas, desde os tempos mais remotos, irmã Nagmar, é que Jesus está voltando. Essa é uma das frases que tem contundente, que tem repetição nas igrejas, ainda mais nos dias de hoje. Jesus está voltando, pois o fim está próximo, ou seja, o seu retorno, a sua volta para poder buscar a igreja e levar ela em glória, para que na sua glória a gente possamos desfrutar da presença do Senhor. Na igreja primitiva ouvia-se muito falar que a volta de Jesus estava perto e que ele voltaria em grande poder e glória. O livro de Atos, capítulo 24, capítulo 1, versículo 11, vai registrar isso. Quando o anjo vê todos aqueles olhando para o céu, Jesus ascendendo aos céus, subindo aos céus, e eles questionam e perguntam: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo que está sendo assunto aos céus, um dia ele voltará nas nuvens em poder e em glória. Ou seja, Jesus ele deixou a promessa de que ele veio e cumpriu uma missão, mas a sua missão ainda tem um final para poder dar continuidade, e esse final dessa missão é quando Jesus voltar. Em Mateus 24 também há um registro disso, que o Filho do Homem ele veio, ele se manifestou para salvar aqueles que estavam perdidos, e que um dia ele voltará para levar aqueles que estão remidos pelo seu sangue, aqueles que foram lavados, aqueles que foram purificados, aqueles que foram santificados pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Assim entendia a igreja primitiva, tanto que lá no livro de Atos a gente vai ver que eles tinham uma composição de comunhão, vendiam tudo e distribuíam ou redistribuíam para aqueles que estavam passando necessidades. Eles faziam isso em comunhão, em unidade de espírito e de amor um para com os outros, ou seja, quem tem mais compartilha com quem tem menos, ou quem não tem nada, e quem passa a ter compartilha aquilo que já tem com quem não tem coisa alguma. Essa é uma mensagem, esse é um princípio que a gente aprende na igreja primitiva e que nos faz refletir exatamente sobre a questão da brevidade da vida. O que é que a gente tem feito que tem trazido importância para as nossas vidas e para a vida do outro? O que é que a gente tem feito e tem realizado que é marcante para a nossa existência e para a existência de alguém? Será que algum dia o nosso nome será lembrado? Será que algum dia o nosso nome será anunciado? Será que algum dia alguém se lembrará de algo que nós podemos fazer ou realizar para ajudar alguém? A igreja moderna também não se ouve diferente. A igreja moderna, ela diz: ele está voltando, os sinais estão se cumprindo e o fim está próximo. Aqui a gente percebe, Eduardo, que pode haver duas categorias de pessoas, ou podem haver duas decisões que se tornam no coração do ser humano. Pode ter aqueles que acreditam ou que ignoram a volta do Senhor Jesus, e eles interpretam a frase "o tempo está próximo" como um momento e a oportunidade para aproveitar e gozar o máximo dessa vida, para gozar de todos os prazeres que o mundo pode oferecer, porque o tempo está próximo e a vida é curta. Então vamos, aproveitamos e curtamos enquanto podemos. Essa é muitas vezes a mentalidade daqueles que estão lá fora, daqueles que estão no mundo, daqueles que ainda não conheceram que o melhor está por vir. Talvez a palavra vai dizer assim, que eles tomem isso como uma oportunidade de viver o máximo da sua vida e o máximo de curtir os prazeres do mundo antes que o fim chegue. Aí isso me faz lembrar de uma reflexão a respeito do filho pródigo. Foi assim que o filho pródigo pensou e passou a viver. Ele tentou viver uma vida dissoluta, uma vida agradável, uma vida de prazeres, uma vida de alegria,
pedindo a parte da sua herança ao pai, pedindo a antecipação da sua herança ao pai. Ele viveu, conforme o texto bíblico nos ensina, de uma forma absoluta, de uma forma totalmente irresponsável, dissipando tudo aquilo que o pai havia construído. Ele não valorizou aquilo que foi adquirido pelo suor e pelo trabalho do seu pai, mas ele queria tão somente os seus direitos, e ele esquecia das suas obrigações como filho. O filho pródigo, ele pensou nisso e ele recebeu a parte da sua herança, ele foi embora, ele viajou e ele gastou o seu dinheiro, vamos dizer assim, liberalmente, de uma forma irresponsável, sem pensar no amanhã. Mas preste atenção, o amanhã vai chegar. O amanhã chega tarde ou cedo para toda a nossa existência, e tudo aquilo que nós construímos hoje é o que vai determinar o nosso amanhã, ou a nossa alegria ou infelicidade. É aquilo que vai determinar a satisfação da nossa própria existência. O amanhã ele chega cedo ou tarde. O pior de tudo, Bruno, é que a história do filho pródigo diz que ele recebe o dinheiro do pai, ele sai para o mundo, ele gasta na balada, ele gasta nas festas, ele gasta nos parques, ele gasta nas alegrias e no prazer do mundo, ele dissipa todo o seu dinheiro e ele perde tudo. Pior de tudo foi perder ainda o amor do pai, porque ele estava longe do pai, não que o pai o deixasse de amar. Mas uma coisa interessante é que o filho pródigo, ele reconhece o seu erro, quando ele está lá comendo junto com os porcos e desejando a comida dos porcos, porque ele estava passando uma grande fome e uma grande necessidade. A palavra do texto bíblico vai dizer que ele se arrepende, e ele arquiteta, e ele bola na sua mente um diálogo para trazer uma desculpa ao coração do pai. Presta atenção, você não precisa levar a desculpa ao coração do pai, porque o pai está sempre com o coração aberto para te receber. A desculpa nós temos que trazer para a nossa reflexão e nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados. Graças a Deus que aqui a gente teve um final feliz. Ele se arrependeu, ele teve, Edmilson, roupa nova, ele teve anel no dedo, ele teve sapatos para poder calçar, ele teve alimento para poder encher a sua barriga, já não passava as noites com a barriga roncando e com fome, pensando e sonhando no hambúrguer, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda para ninguém, pensando naquele hambúrguer delicioso que você fica às vezes imaginando e corre para lá para poder se sentar com aquele outro refrigerante, que também não vou fazer propaganda para ninguém, porque aqui só quem merece propaganda é Jesus. Jesus é o alvo do nosso marketing, Jesus é o alvo da nossa fala, Jesus é o alvo da nossa exaltação, porque só Ele é digno de ser lembrado com louvores e com adoração. Ele restituiu roupa, anel, casa, moradia, alimento e o melhor de tudo, o abraço do Pai. Quando o pai o vê de longe, o pai o recebe com um grande abraço, com grande emoção e reintegra ele em sua casa. Mas, infelizmente, para nossa reflexão, nem todo final é feliz, porque às vezes o homem ele leva tão a sério o orgulho e o sentimento de culpa o persegue que ele não se dobra diante de Deus e ele acredita até que não há perdão para ele. Enquanto estávamos aqui ontem, eu saí para orar em um lugar, e sempre que eu sou requisitado para ir orar por alguém que está precisando e está necessitando, prioridade é a oração, porque a palavra de Deus diz que as ovelhas estão aqui, estão guardadas, estão protegidas, mas a que está perdida precisa ser reconquistada, recuperada e salva e colocada em lugar de segurança. A palavra de Deus, ela vai forças. Muitas vezes aqueles que não estão vindo à igreja porque não está tendo força, é o nosso papel ir lá e trazer ele na sua força, não na sua força obrigacional de o arrastar, mas dando força a ele que ele perdeu, para que ele possa também vir e caminhar juntamente com a gente.
A palavra de Deus diz que nem todos conseguem vencer o orgulho, nem todos conseguem vencer a culpa, nem todos conseguem vencer o sentimento que muitas vezes nos aprisiona. E esse sentimento e essa culpa que nos aprisiona, nós temos uma boa notícia, porque Jesus ele veio para nos libertar. Jesus veio para nos curar. A palavra de Isaías vai dizer que Jesus ele foi ungido para trazer a boa nova dos evangelhos a todos aqueles que estão contritos de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar as boas novas aos contritos de coração, para pregar e apregoar o evangelho, para trazer libertação aos presos e abertura de prisão àqueles que estão cativos. Vou trocar para trazer libertação aos cativos e abertura de prisão àqueles que estão presos. Estar preso, estar cativo é diferente. Às vezes você está cativo em si mesmo, na sua própria prisão existencial ou espiritual, e às vezes você está preso também sem estar em uma cadeia. Você está preso por causa da culpa, por causa do orgulho, por causa dos sentimentos, por causa daquilo que te persegue, e tudo isso que nos aprisiona em Cristo Jesus nos liberta. Nem as correntes, nem os pregos conseguiram prender Jesus naquela cruz, porque Jesus ele liberta aquele que está cativo, aquele que está preso e aquele que não consegue. A verdade é, a vida é curta. A verdade é, o fim está próximo. E a verdade é, ele está voltando. Assim, diante dessa verdade, nós temos duas opções. A primeira opção é comprar, comprar e comprar, sem se preocupar que não vai pagar. Às vezes tem pessoas assim, não, joga no cartão, divide em 12. Aí você joga no cartão, divide em 12, mas você esquece das outras 12 que você já dividiu. E quando acumula, você bota a mão na cabeça e fala, como eu vou pagar esse negócio? Jesus me socorre. Aí a gente corre para os pés do Senhor, para Ele nos socorrer, porque a gente não está administrando os recursos que o Senhor nos deu com sabedoria e com responsabilidade. A gente pode curtir a vida fumando, bebendo, se divertindo, indo para a balada sem se preocupar com a nossa saúde lá no futuro. Um dia a saúde reclama. A sua postura, né, Rebeca? Eu falo com a Rebeca o tempo todo. Cadê meu celular, tá ali? Ela está com o celular, tá aqui. Rebeca, levanta os pescoços. Aí levanta, aí eu saio. Rebeca, levanta os pescoços. Hoje não está sentindo, mas amanhã se acumula. Você inclinar um pouco o seu pescoço, isso vai gerar no seu corpo depois um peso tão imenso que você vai se queixar por causa da sua coluna, porque você pensou apenas no momento sem pensar no futuro. A gente pode curtir, celular bom, celular gostoso, celular distrai, celular diverte até um momento de lazer, mas ele tem também o seu tempo e o seu limite. A gente pode curtir a vida, irmão Henrique, sem se preocupar com o fim, mas a gente precisa saber que o fim vai chegar. Afinal, o fim é a pergunta cuja resposta é um mistério. Talvez a gente que tenha convicção em Cristo, a gente já tenha uma esperança da resposta para esse mistério. Mas ainda muitos que ainda estão em Cristo têm dúvida do que acontecerá depois. Tem alguns que acham que depois da morte acabou tudo. O filósofo Søren Kierkegaard, ele diz assim que depois da morte é o abismar sem nada. O que é abismar sem nada? Uma frase filosófica sem sentido nenhum. Ou seja, ele quer dizer que morreu, acabou. Não tem mais o que se preocupar depois da morte. Essa é a ideia, a reflexão filosófica que ele traz, embora teólogo também seja. Outros grupos defendem que não, ainda depois da morte ainda vem a vida novamente. E vindo a vida novamente, você vai ter uma nova oportunidade. Assim fica uma escala de vai e vem todo o tempo, até que a pessoa alcance uma perfeição que ela nunca vai alcançar, porque a perfeição que nós buscamos só encontramos em Jesus.
A perfeição que nós buscamos só a encontramos em Jesus. Nós vamos morrer buscando a perfeição, mas vamos morrer se firmado em Cristo com a convicção de que tudo aquilo passará e um novo dia virá. A palavra também ela nos ensina, e outra é uma ideia. Tem aquele que acham que acabou e acabou tudo, não tem mais com que se preocupar depois desta passagem. Outros acham que haverá uma nova oportunidade, mas nós entendemos que é céu ou inferno. Ou seja, é presença eterna junto a Deus ou é ausência eterna da presença de Deus. É isso aí que a gente crê, é isso que a gente professa, é isso que a gente defende, e é isso que a gente se preocupa, e é isso que traz temor ao nosso coração. Porque se não houver temor pela palavra de Deus, não existe juízo nas nossas decisões. Nós acabamos tomando as decisões de forma irresponsável. Ou é céu ou é inferno. O que é o inferno? Qualquer coisa que não preste que você possa imaginar. O que é o inferno? Para a gente chegar a um conceito não tão teológico ou tão inteligível, ou que não possa ser alcançado, é qualquer coisa pior ou ruim que você possa imaginar. Está ruim aqui, o inferno não é aqui. Aqui é uma escola para você aprender a superar as dificuldades e vivenciar a alegria em Jesus. Céu ou inferno. Mas além dessa opção, daqueles que escolhem curtir, daqueles que escolhem os prazeres da vida, há uma segunda opção, e essa segunda opção é levar um estilo de vida com responsabilidade. O texto de João 9,4, na versão que eu trago, ela diz assim, olha o que Jesus diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. A expressão enquanto é dia se refere ao tempo que nós temos de vida aqui na terra. A expressão enquanto é dia se refere ao momento em que a gente está vivendo, em que tudo está aberto aos nossos olhos, em que tudo é perceptível aos nossos sentidos. A gente vê, a gente ouve, a gente sente o mundo existencial aí fora, porque nós estamos vivos. Ainda fazemos parte deste mundo. Quando a palavra do Senhor diz enquanto é dia, ela está se referindo ao momento que temos, e esse momento que temos, ele é rápido. Ele é tão rápido que o diabo vai dizer que é como um sopro, é como um vento que passa rapidamente. Se a gente for parar para refletir a respeito da nossa idade e olhar para trás, a gente vai falar, vixe, já passou mesmo. Eu já passei da metade de um século. A outros aqui também já passaram da metade de um século. Um século são quantos anos? 100 anos. E glória a Deus que você passa também dos 100. Se Deus permitir, mas que seja para a honra e para a glória dele. A nossa irmãzinha aqui tem quantos anos? 84 anos. Você vê ela ainda aí forte e saudável com 84 anos. Ela deve ter os seus problemas de saúde. Tem, por causa da questão da idade. Não tem? Não, eita glória, tá vendo aí? Porque vai perguntar a ela, procure saber qual é a razão ou qual é o segredo do seu vigor. E ela vai contar, meu filho, eu trabalhei muito. Meu filho, eu acordava cedo. Meu filho, eu cuidava disso, eu fazia aquilo. Não como hoje, que a gente fica deitado na cama o tempo todo na Netflix, ou no Walt Disney, ou na televisão, ou fazendo qualquer outras coisas, forçando a nossa visão, depois se questiona que não está enxergando. Olha, a mulher nem óculos tem, nem óculos ela usa. 16 anos. Aí, ó, Jesus é a razão da sua vitória. Jesus é a razão da sua vitória. A Bíblia vai dizer, enquanto é dia, nós devemos trabalhar. Por isso a gente não deve perder tempo, viu, mesmo, com coisas fúteis desse mundo, porque as coisas desse mundo vão passar. Tudo nesse mundo é passageiro, o tempo é passageiro, só quem permanece é a palavra do Senhor. Seca-se a erva e caem as flores, mas as palavras do Senhor
permanece eternamente. Jesus diz: passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é eterna. O mundo passa, os prazeres passam, mas aquele que faz a obra do Senhor permanece para sempre. Deus nos dá uma vida para a gente viver em liberdade e alegria. Quando Jesus entra na nossa existência mundana, nós somos envolvidos por uma esfera de alegria, e nós somos envolvidos por um sentimento de liberdade, que em Cristo nós temos liberdade para cantar, para louvar, para adorar, para expressar a nossa fé na forma como o Espírito Santo toca no nosso espírito. Em Cristo nós temos a liberdade para vivenciar, abraçar um irmão que é de outra igreja e dizer: eu te amo no amor de Cristo. Você nunca viu ele, você não sabe o nome dele, não sabe onde ele mora, não sabe quem é a sua família, mas você tem a liberdade em Cristo para dizer: a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Embora tenha alguns irmãos de algumas denominações que não dão a graça e a paz, porque você é de uma denominação diferente. Presta atenção, você não é de denominação, você é de Cristo. Você não é de denominação, você é de Cristo, porque o reino não são dos homens, o reino é dos céus. O reino não são das igrejas, o reino é do Senhor Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor e Ele é o grande pastor. Portanto, quando você tiver o momento, a oportunidade de cumprimentar alguém, ainda que crente não seja, use a graça e a paz do Senhor, porque quando a gente expressa a graça, a gente traz alegria ao coração, e quando a gente expressa a paz, a gente traz tranquilidade. Às vezes a pessoa está tão atribulada que só uma palavra de graça e paz traz conforto à sua existência. Deus nos dá a vida para a gente viver em liberdade e alegria, mas acima de tudo com responsabilidade. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a graça é bastante, a graça nos basta, mas a graça não nos dá a liberdade para tudo o que a gente quer ou a gente pensa. A liberdade que temos em Cristo não se transforma em uma libertinagem ou na disposição da gente fazer o que quer a toda hora e a qualquer momento e depois correr para os pés da graça que é Cristo. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus, ela se reflete no seu próprio amor, porque quando Deus julga, Ele está expressando o seu amor. Quando Deus julga, Ele está movimentando o seu amor. Portanto, a gente deve viver em liberdade, a gente deve viver em alegria, mas acima de tudo, com responsabilidade. Jesus cumpriu a sua missão todos os dias, fazendo e realizando a obra do Pai. Ele diz: eu não vim para cumprir a minha vontade, mas para realizar e para praticar a obra do meu Pai. Nós precisamos também realizar. Volte comigo para o texto. Ele diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. O que é que Jesus está dizendo? Aqui, assim como eu fiz, vocês sendo meus discípulos e sendo reflexo do espelho que eu sou, façam o que eu fiz. Ele está dizendo, enquanto Jesus estava na terra, Ele cumpria a obra e a missão do Pai, curando, libertando, exortando, instruindo, admoestando, chamando a lição, corrigindo, repreendendo, levantando e erguendo aqueles que se caíram. Mas Ele está dizendo, mas vocês como meus discípulos também precisam fazer a mesma coisa. Nós precisamos realizar como seus discípulos e precisamos fazer a Deus aquilo que Jesus nos propôs a realizar. É por isso que Ele diz assim, de dia precisamos realizar o quê? A obra daquele que me enviou. Portanto, guarde isso, não só nos é preciso realizar a obra do Pai, como também, Heloísa, nos é necessário fazer. Deus não nos espera que a gente fique acomodado, mas que a gente se levante para vencer e derrubar as portas do inferno. Está escrito na palavra
do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja de Cristo. A igreja unida de Cristo é o maior poder que tem na face da terra. Não tem nada que possa deter aqueles que estão marchando no exército do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Davi, ele era pequenininho, do meu tamanho, franzino, magrinho, eu acho que é igual a mim, só não era tão bonito quanto eu. E a palavra vai dizer que Davi enfrenta o quê? Golias, um gigante. Aos olhos dos homens, aos olhos dos filisteus, Golias era gigante, Davi era pequeno, mas aos olhos de Deus, Davi era grande. E o gigante que era pequeno, sabe por quê? Porque Davi, ele não mede a sua estatura pela altura do gigante, mas ele mede a sua estatura pela grandeza de Deus. Não pense no tamanho que você é, lhe faz menor do que aquele que está contra nós no mundo espiritual, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Acho que é 1 João capítulo 4. Maior é aquele que está em nós, é o Espírito Santo que habita juntamente com o nosso Espírito. Ele tem o poder para poder vencer o inimigo. Nós vemos uma fase na vida de Davi, que é a fase do pastoreio, é a primeira fase dele. A fase do pastoreio é onde ele aprende a cuidar, é onde ele aprende a conduzir o rebanho. A fase do pastoreio é na sua fase inicial, é na sua infância, é na sua adolescência, quando a gente está começando, é quando a gente adentra para a igreja e a gente começa a aprender como Deus quer que a gente trabalhe. Essa é a primeira fase na vida de Davi. Depois vem a segunda fase, que é a fase do anonimato. É onde ele faz as coisas onde ninguém está vendo. A palavra de Deus vai dizer que ele mata o urso, que ele mata o leão e que ele protege as ovelhas, mas ninguém viu. Ninguém tirou selfie, não. Ninguém registrou. Ninguém filmou. Por quê? Porque é no anonimato que Deus te prepara para você vencer em público. Sabe por que Deus trabalha a gente no anonimato? Para que a gente não se exalte e toque trombetas na frente de todo mundo, para que primeiro a humildade do nosso coração tome conta das nossas vidas. Então Davi tem a sua fase de pastoreio, Davi tem a sua fase do anonimato, onde não tem selfie, não tem Instagram, sei lá, qualquer coisa, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem o YouTube, não tem redes sociais, mas tem o quê? A presença de Deus. É no secreto que a presença de Deus se manifesta em nossas vidas. Veja bem, é no secreto, é no momento da oração, é no momento da intercessão que você vai guardar a provisão para a frente. Quando você ora hoje, não pense que você está desperdiçando o momento de oração. Você está guardando provisão para o futuro. A oração é uma arma de provisão, Jânio. A oração, ela nos fortalece para os momentos difíceis. Não espere o momento difícil chegar para só então orar e ir para o joelho. Quando eu orava lá na casa, não devemos buscar a bênção, mas buscar o quê? O Deus da bênção. Quem busca o Deus da bênção, a bênção vem sobre ele. Em que momento? Em qualquer momento, em qualquer oportunidade. Mas não esqueça, tem um momento também na vida de Davi, que é o momento da fama, é o momento da exaltação. É quando ele é reconhecido como rei. Davi, ele foi ungido rei por 3 vezes. A primeira vez foi em sua casa, em sua família. A segunda vez foi em Hebrom, aos 30 anos de idade. A primeira vez foi aos 14 anos, a segunda vez foi em Hebrom aos 30 anos, e a terceira vez foi em Jerusalém aos 37 anos e meio. A primeira vez em que Davi foi ungido rei por Samuel, a gente acredita que Deus já estava preparando para o reinado, para preparar ele para o reino, para ele se tornar ou substituir Raul. Mas eu acredito que aquela unção dele era uma unção preparatória para enfrentar os desertos que viriam à frente. Ele ainda era muito criança, ele ainda era muito jovem, ele ainda tinha muito a aprender. Olha que interessante, Clécia, a primeira vez em que ele é ungido, ele está na sua casa, na sua família, ele está no meio familiar. Então comece a evangelizar,
começa a sua missão por casa. O segundo momento em que ele é ungido rei, ele está com 30 anos de idade na cidade de Hebron. E aí ele é ungido pela tribo de Israel, pelos anciãos. Aí ele já sai da família e agora ele está na tribo, ou seja, ele está na casa, ele está na rua, ele está na cidade, começa a sair de casa e começa a evangelizar na sua rua. Não espere a igreja, faça a sua parte. Mas a terceira vez em que Davi, eu vou fugir aqui de Davi, eu acabei entrando nele, mas a terceira vez em que Davi é ungido com 37 anos e meio, aí ele é reconhecido por todas as tribos de Israel. Aí ele já é ungido para ir para as nações. Preste atenção, são fases de unções que nos capacitam para até onde a gente deve chegar. Deus nos capacita inicialmente, alcance a tua família, depois alcance a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, depois alcance as nações. Jesus cumpriu a sua missão e ele nos deu uma missão. A expectativa de Jesus para nós é que nós fizéssemos obras maiores do que ele. Olha que grande desafio. Jesus diz: olha, vocês também farão as obras que eu fiz. João 14, 12, 14. Vocês farão as obras que eu fiz e obras maiores ainda, porque eu estou retornando para o Pai, mas vocês ficam. E enquanto ficam, façam a minha obra. Precisamos fazer a obra, precisamos realizar a obra do Senhor enquanto a noite não chega, Valmir. Enquanto é dia. Sabe por quê? Porque a noite se aproxima. Enquanto isso, Marco, a gente deve estar orando pelos aflitos, pelos enfermos, pelos necessitados. A gente deve estar, Andréia, libertando os cativos e oprimidos. A gente deve estar anunciando o ano aceitável do Senhor. E a gente deve estar evangelizando e ensinando aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, que é o único que pode salvar. A expressão "a noite se aproxima" indica um momento em que estaremos impedidos de realizar as obras de Deus. Já diz, enquanto é dia se refere ao tempo em que nós temos de vida, use ele com todas as suas forças. A noite se aproxima indica um momento em que estaremos impedidos de realizar as obras de Deus. Seja pela velhice, porque quando a velhice chega, a gente perde as forças, a gente perde a resistência, a gente perde até, vamos dizer, o ânimo, porque as forças da gente se esvai, não temos mais o vigor que os jovens têm. É por isso que eu não vou dizer: jovens, vocês venceram o maligno, porque vocês estão cheios do vigor e da força de Deus e da própria força da juventude que corre em seu sangue, em sua corrente sanguínea. A palavra vai dizer que a noite se aproxima, e às vezes ela vem na velhice, mas às vezes ela vem na perseguição. A igreja do Senhor já está sendo perseguida, e a nossa também. Os que estão aí nos representando nos governos do estado todo dia trazem um projeto de lei para acabar com a família, com a adoração, com a ética, com a moralidade, com tudo aquilo que são valores cristãos. Já está uma resistência daquele que defende a Cristo como um tipo de fobia. Tudo agora é fobia, cristofobia, eu não sei o que, lasfobia, e aqueles que defendem a palavra do Senhor também são cristofóbicos. É verdade. Enquanto é dia e a noite não vem, a gente deve realizar a morte, deve realizar os trabalhos de Deus. Sabe por quê? Na palavra que eu li aqui é morte. E a morte é quando a noite se aproxima e mais nada pode ser realizado. A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes que aqueles que já morreram não têm mais parte do que se faz debaixo do sol. A sua existência já se foi, já se passou. Então, enquanto é vida, façamos aquilo que Jesus nos propôs fazer. Enquanto é dia e a noite não vem, abra seu coração para Jesus. Enquanto é dia e a noite não vem, façamos a obra que não foi proposta. Se é ensinar, ensine com dedicação. Se é exortar, exorte com amor. Se é presidir,
santifique e presida com moderação. Se é socorrer, que socorra com liberalidade. Façamos a obra para a qual o Senhor nos propôs, porque o fim está próximo, Jesus está voltando e a noite vem chegando. É hora de despertarmos para uma vida que agrada a Deus. É hora de quê? Despertarmos para uma vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus é aquela que está entregue ao senhorio do Senhor Jesus. Nada que a gente faça por nós mesmos, longe de Cristo, é agradável aos olhos do Senhor. Porque tudo que nos justifica é o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário para nos livrar do juízo, do pecado e da morte, e para nos levar para o céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos suas fontes, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer esse momento de reflexão. Que essa palavra possa ficar não só na nossa mente, mas descer para os nossos corações, e a gente possa refletir nela durante a semana, sabendo que a proximidade da noite está chegando, mas que enquanto é dia nós estaremos caminhando sobre os passos de Jesus Cristo. Por onde Ele andar, nós iremos. Aonde Ele nos conduzir, nós iremos. O que Ele determinar, nós faremos, para a honra e para a glória do Seu nome. E a oração que Lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Estenda a sua mão. Vou fazer diferente. Eu estendo a mão para a pessoa que está ao seu lado, assim, ó. Diga assim, ó: eu te abençoo no amor de Cristo. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida e a sua família e toda a sua parentela seja salva. Que o Espírito Santo se faça presente em sua vida e possa trazer alegria para o seu coração. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Se Deus é